Olá a todos, bem-vindos à quarta e última parte da aula 4 do curso de Dispositivos e Sistemas Fotovoltaicos. Nessa aula vamos discutir um pouco sobre correntes elétricas e materiais semicondutores e o processo de recombinação de portadores. Muito bem, se a gente tem ali um pedaço de semicondutor, a gente sabe que a uma determinada temperatura vai ter uma certa quantidade de elétrons e buracos livres na rede, seja por conta da promoção térmica, seja por conta dos dopantes, que nós já falamos na aula anterior. Quando eu aplico um campo elétrico, bom, antes de aplicar um campo elétrico, esses portadores livres eles estão se mexendo para todos os lados, no movimento desordenado. Quando eu coloco um campo elétrico, que está sendo representado aqui por essa bateria, polo positivo, polo negativo, eu vou ter então um fluxo ordenado de carga lá dentro, né? Os elétrons vão seguir aqui, né, pro polo positivo da bateria e os buracos vão seguir na direção do polo negativo da bateria. Porém, é importante destacar que buracos são partículas que existem somente no semicondutor. Um buraco nunca sai daqui e passa para o fio. O que vai acontecer é que o buraco vem nessa direção e ele vai se encontrar com um elétron que sai do polo negativo da bateria, que está ali para fornecer elétrons, né? E ele encontra esse buraco e recombina. Tá? E os elétrons que estão aqui, sim, eles conseguem sair do semicondutor e ir para o metal e completar aqui o circuito formando uma corrente elétrica. Bom, então com isso a gente entende que a corrente total no material semicondutor é dada pela corrente de elétrons e a corrente de buracos, né? Muito bem, existem duas formas de corrente no material semicondutor. A primeira é a corrente de deriva, né? Deriva é aquela forma de corrente tradicional, né? Que a gente está acostumado, por exemplo, no material condutor, né? Em que a gente aplica um campo elétrico, né? E dada a condutividade do material, eu tenho uma corrente, ou nesse caso aqui, uma densidade de corrente, tá? Então aqui o meu D maiúsculo está identificando a corrente de deriva. Então a corrente de deriva de elétrons, é assim que a gente lê essa equação, é igual à condutividade de elétrons vezes o campo elétrico. A densidade de corrente de deriva de buracos é igual à condutividade do buraco vezes a corrente elétrica. E a corrente total é a soma das duas, que dá essa expressão que está aqui. Então, muito interessante, né? Porque as duas partículas contribuem para a corrente. Mas essa grandeza, né, condutividade, que é o inverso da resistividade, ela depende de propriedades intrínsecas dos materiais, como também da temperatura. Então, está aqui, ó, a condutividade é a carga do elétron, a mobilidade do elétron, e essa é uma grandeza extremamente importante em materiais semicondutores, multiplicada pela quantidade, densidade de elétrons. Tá? Ou a condutividade de buracos é a carga do elétron vezes a mobilidade do buraco no semicondutor, multiplicado pela densidade de buracos. E a mobilidade também se escreve com essa expressão aqui, ó, onde o tau é o tempo de vida do portador, tá? E m aqui é a massa efetiva. Então, com isso, né, usando essa expressão, a gente pode escrever a condutividade total como a soma da de elétrons e a de buracos. Bom, como eu falei, a mobilidade é uma grandeza extremamente importante no material semicondutor e ela muda com a temperatura e também com a dopagem. A grandeza mobilidade, né, vou voltar um slide aqui, tem a ver aqui o tempo, na verdade não é o tempo de vida, peço desculpa, é o tempo de colisão, né? É o tempo de colisão que o portador tem entre dois átomos na rede cristalina. Então, essa grandeza aqui, né, ela vai influenciar muito fortemente o comportamento com a temperatura, né? Assim como a densidade de portadores. Então, aqui está a dependência com a temperatura. E aí, a mobilidade do portador vai ter muito a ver com a dopagem, com a quantidade de impurezas que tem na rede.
Porque ele vai ter um tempo de choque menor entre dois átomos, né? Se eu tenho mais impurezas ali presente na rede, por exemplo. Então, quanto maior a dopagem, percebam, a mobilidade diminui. Por que isso acontece? Principalmente aqui, ó, pela questão do tempo de colisão entre duas sucessivas colisões. E aqui a temperatura, conforme a temperatura aumenta, a mobilidade também diminui. Né? Isso tem a ver com o fato de quanto maior a temperatura, mais a energia térmica dos átomos da rede e também o tempo de colisão passa a ser menor. Então aqui tem a mobilidade de elétrons em semicondutor dopado tipo N e a mobilidade de buracos em semicondutores dopado tipo P, silício. Tá? Bom, e aí uma medida muito importante, né, e útil é a medida de efeito Hall, que ela serve para medir, dentre outras quantidades, a mobilidade, né, e também a densidade de portadores. Tá? Então aí tem um esquema, eu não vou me delongar aqui muito nela, mas basicamente você tem uma barra de material semicondutor, você coloca uma fonte de tensão aqui, né, que vai imprimir uma corrente I nesse material semicondutor, e aí você coloca um campo magnético transversal a essa corrente, ó. E aí o que vai acontecer é que as cargas vão defletir. Então, nesse caso aqui, elétrons vão acumular desse lado, e aí a falta do elétron, né, vai estar acumulado desse lado. Você tem uma tensão que tem aqui nas extremidades da seção reta, né? E aí essa tensão Hall, que está aqui, né, ela vai ser uma quantidade da qual você consegue extrair os parâmetros elétricos do material, de acordo com essas expressões que tem aqui. Então você consegue calcular se o semicondutor é tipo N ou tipo P, qual é a densidade de portadores também, e a mobilidade, dependendo da forma como você faz a medida. Muito bem, vamos agora para a segunda modalidade de corrente no material semicondutor, que é a corrente de difusão. Bom, difusão é um fenômeno físico geral, né? Ele vale para outras áreas da física, né? Então, por exemplo, quando a gente borrifa um frasco de perfume aqui numa certa região, a gente sabe que as moléculas desse perfume vão se difundir, se espalhar pelo ar. Isso se dá porque qualquer coisa na natureza que tem uma concentração muito grande num ponto e menor ao seu redor, ele difunde, né? Então, perfume, se você pinga uma gota de café numa xícara de leite, e a mesma coisa vai acontecer com elétrons em um semicondutor. Então, supondo que você tenha, num determinado instante, numa determinada posição, uma concentração muito grande de dopante, de elétrons, por algum motivo, seja por um feixe de luz que bateu no seu semicondutor e gerou portadores, ou enfim, ou algum outro motivo, esses portadores vão difundir para as regiões que têm poucos portadores. Então, conforme o tempo evolui, a tendência é você entrar num equilíbrio dinâmico dessas partículas. Tá? E aí, mais uma vez, isso vai acontecer tanto com elétrons quanto com buracos. Então, a corrente total de difusão, que é esse D minúsculo agora, é a corrente de difusão de elétrons e de buracos. A corrente de difusão, ela depende de uma quantidade chamada coeficiente de difusão do material, tá? Que é esse D maiúsculo, e o gradiente da concentração de portadores. Então, para quem lembra aqui que esse símbolo significa, é basicamente um conjunto de derivadas. Então, se eu tenho alguma taxa de variação de elétrons, eu vou ter uma corrente de difusão de elétrons. Se eu tenho um gradiente de buracos, eu vou ter uma corrente de buracos. E aí, isso multiplicado tanto por a carga, né? Aí eu tenho o sinal, e a carga do elétron vezes o coeficiente de difusão de elétrons ou buracos. O coeficiente de difusão, por sua vez, pode ser escrito como mobilidade e energia térmica. Tá? Bom, junto com a equação da continuidade, que estabelece ali a lei de conservação de carga, a gente consegue demonstrar, né, que no semicondutor do tipo N, por exemplo, com gradiente na concentração de elétrons, a gente tem que... a concentração de elétrons, na verdade, tem que obedecer a essa equação, que é a equação de difusão, que é uma equação geral na física, né?
o laplaciano aqui da quantidade que está sendo difundida, menos a sua derivada parcial com o tempo, tem que ser igual a zero. E aí, resolvendo essa equação aqui, né? Antes aqui tem um gifzinho, né, para a gente ver. Então, ali, ó, começa com a concentração grande aqui na área roxa, né? Ó, percebam, aqui na área roxa, tudo concentrado aqui, ó. E aqui ele está olhando para um elétron em particular, para ver como ele se move. E aí perceba que o elétron daqui, ele quase não vai muito para a direita, né? Lá, no final das contas ele acaba chegando um pouquinho mais para a direita, né? Em média. E a gente vai ver que a concentração aqui, essa barra colorida, vai diluindo, né? Conforme o tempo vai passando. É muito parecido com o movimento browniano. Então, a corrente elétrica total no semicondutor é devido à deriva e à difusão. Ó. Corrente total, difusão mais deriva. Que, por sua vez, pode ser dividida pela difusão de elétrons, deriva de elétrons, difusão de buracos, deriva de buracos. Então, abrindo aquelas expressões, né, que eu já mostrei nos slides anteriores, a corrente total é dada por isso. Então, tem um termo que depende do campo elétrico e dos gradientes. Né? Muito bem, gente. Então, é claro que aqui acabo narrando as contas, né, o que eu não gosto de fazer, e acaba ficando muito qualitativo. Então, eu aconselho que façam exercícios, peguem os livros de referência, a bibliografia, façam exercícios, leiam outras fontes, não só essas aulas e os meus slides, tá? Então, assim, tem vários livros interessantes lá na nossa bibliografia e eu recomendo fortemente a consultá-los. E, finalmente, vamos falar de recombinação. Né? Então, aqui ó, a gente vai fazer um experimentozinho mental. A gente vai injetar portadores num semicondutor. Né? E aí a gente vai ver que, inevitavelmente, esses portadores vão acabar se recombinando se eles são minoritários. Né? Bom, o que são portadores minoritários? Elétrons no semicondutor tipo P, eles são minoritários, eles estão em menor quantidade. Buracos no semicondutor tipo N são minoritários também. Não é que eles não existam, eles existem em menor quantidade. Mas se eu coloco minoritários extras, esses minoritários tendem a recombinar. Tá? Então, pode-se descrever a concentração de elétrons pelo excesso injetado. Ó. Elétrons são a quantidade de elétrons original mais a injeção. Sendo que a injeção vai variar com o tempo, né? A gente espera que seja dessa forma aqui, como uma lei de população, né? De decréscimo de população, onde a taxa de variação dos elétrons é proporcional, inversamente proporcional, negativamente proporcional à própria quantidade de elétrons extras que estão ali. Resolvendo essa expressão, a gente mostra, então, que a quantidade de elétrons vai exponencialmente a zero. É o que eu falei. Não a de elétrons, né? A dos elétrons extras, em excesso. Porque eles vão recombinar. E tau N é o tempo de vida desse elétron, tempo de recombinação. E essa quantidade é muito importante no dispositivo semicondutor, tá? O mesmo vale para buracos injetados no semicondutor do tipo N. Então, o experimento mental que eu estou fazendo é esse. Ó. Um semicondutor do tipo P, que está dominado por buracos, eu estou injetando elétrons aqui. Ó. Ou vice-versa. No semicondutor do tipo N está dominado por elétrons, estou injetando buracos na esquerda. O que vai acontecer? Antes disso, gente, é muito importante só corrigir aqui o jargão e, enfim, a gente homogeneizar a nossa fala, tá? Você nunca vai falar de tempo de recombinação de portador majoritário. Tempo de recombinação é sempre do minoritário. Então, não faz sentido eu falar, eu tenho um semicondutor do tipo P, e aí eu medi o tempo de recombinação de buracos. Não faz sentido. O buraco é majoritário ali. Faz sentido se eu injetar elétrons, eles vão recombinar. E por isso faz sentido eu falar o tempo de recombinação de elétrons no semicondutor do tipo P, tá? Por favor. Eu já vi muito bam falando essa besteira aí. E é por isso que eu sempre tento corrigir os meus alunos. Bom, então o experimento é aquele, né, que a gente discutiu. Aquela injeção que eu falei para vocês, gente, aquela injeção
pode ser feita com luz. Quando eu incido luz numa superfície semicondutora, ele gera elétrons e buracos. A gente vai discutir isso com mais calma depois. Mas, no semicondutor do tipo N, os buracos são minoritários, lembra? E aí o que vai acontecer? Olha aqui, ó. Deixa eu tirar aqui minha cara da frente. A concentração de buracos é grande aqui, ó, na interface e vai a zero com a posição lá para dentro. É claro que se essa luz for desligada, esse ponto também vai a zero. Mas se eu tiver um bombeamento constante de luz, esse é a condição de equilíbrio do sistema. Tá? Então está aqui a equação de difusão. E aí, para a posição também, você vai ter um comportamento exponencial, que é esse K aqui. E aí aparece uma grandeza ali, né, que é o LP, que é o comprimento de difusão. Ele está relacionado com o tempo de vida, o tempo de recombinação, através dessa expressão que envolve o coeficiente de difusão. Então, o comprimento de difusão é outra grandeza extremamente importante para o material semicondutor, para um dispositivo. Tá? Bom, aqui eu estou colocando alguns exemplos. Ó, o tempo de vida aqui, né, do buraco num semicondutor dopado tipo N. Ó. Olha o que acontece. Ele cai com a dopagem. Né? Então, na verdade é esse aqui, ó, essa curva preta, desculpa. Ele cai com a dopagem. Por quê? Quanto mais dopante eu tiver, mais elétron vai existir, mais fácil é daquele portador minoritário recombinar. Tá? E o comprimento de difusão está desse lado de cá, ele diminui também, né? Em proporção a essa equação que está aqui. E aqui o contrário, o tempo de vida de elétrons num semicondutor do tipo P, que também cai pelo mesmo motivo. E aí minha cara está sempre atrapalhando aqui, a gente lê o eixo, também aqui o comprimento de difusão dos elétrons. Bom, e aí, quais os fenômenos que podem acontecer para um minoritário recombinar? Né? Bom, a recombinação, primeiro de tudo, a recombinação é o processo inverso à geração. Geração é quando tem um elétron saindo da banda de valência e indo para a banda de condução. Que nós já discutimos que pode ter uma causa térmica, mas também pode ser feito por luz ou troca de energia qualquer. Mas o elétron que está na banda de condução também pode recombinar. Então ele vai e recombina com o buraco. Isso pode acontecer de duas formas. A recombinação radiativa é aquela em que a energia extra que o elétron tem por estar na banda de condução é perdida, né, quando ele recombina na forma de um fóton, emissão de luz, e as recombinações não radiativas, em que o elétron vem da banda de condução para a banda de valência e não emite um fóton. Isso pode acontecer de duas formas. Recombinação OG, em que então eu tenho aqui um elétron e um buraco muito próximos, vão recombinar, e eu tenho um elétron muito perto desse par, e essa energia extra vai ser perdida como energia cinética desse elétron, ou de um buraco. Tá? E isso depois vai fazer a rede esquentar, depois a gente vai discutir isso. E a recombinação não radiativa do tipo Shockley-Reed-Hall, em homenagem às pessoas que descreveram ela, né? E aí o elétron vai da banda de condução para a banda de valência, recombinando através da perda de energia por fônons. E isso geralmente acontece, é muito difícil, né, ele pegar um pacote de fônons com a energia certa para fazer isso. Geralmente isso acontece quando você tem defeitos na rede e você tem um nível de energia aqui no meio. Depois a gente vai discutir isso com mais calma. Aqui a gente pode só pegar as duas, né, principais, radiativa e não radiativa. A radiativa vai perder energia na forma de luz e a não radiativa vai perder na forma de calor. E aí a gente tem os tempos de vida, né? O tempo de vida, ou tempo de recombinação lá, vai ser dado pela taxa efetiva de recombinação, é o inverso dela, na verdade, a gente vai ver aqui. Então, a taxa de recombinação é a taxa de recombinação radiativa, mas a não radiativa. A radiativa pode ser calculada como a variação da quantidade de portadores sobre o tempo,
porque uma taxa é isso, né? Quantos portadores foram perdidos por tempo, a mesma coisa aqui. Então, o tempo de vida total é uma combinação aqui, ó, dos tempos de vida característicos da recombinação radiativa e não radiativa no seu semicondutor. E aí a gente fala geralmente da eficiência interna de luminescência, né? Ele descreve a razão entre a taxa de recombinação radiativa e a taxa de recombinação total, que é dada por isso aqui. Esse é um parâmetro muito importante para você saber a qualidade do seu material semicondutor. Quanto maior esse ETA-I aqui, maior a qualidade do seu material. Por quê? Porque está dominado por recombinação radiativa. E uma técnica muito importante, gente, na área de semicondutores, e aí com ela, por exemplo, dá para saber o tempo de vida, se você fizer ela resolvida no tempo, é a luminescência. A luminescência é um experimento, todo mundo que trabalha com semicondutor conhece, né? E quem não trabalha vai conhecer agora. Basicamente, o que você faz? Você coloca um feixe de laser, esses fótons verdes, luz verde está entrando aqui, e aí é verde aqui está representando uma energia alta, né? Mais alta que o gap do material. Com isso, os elétrons vão absorver essa energia, passar para a banda de condução e deixar buracos na banda de valência. Legal. Esse é o primeiro pulso, né? O laser bateu no material semicondutor, gerou elétrons e buracos. Só que como isso não é um dispositivo, ou pode até ser um dispositivo, mas ele não está com campo elétrico, ele não está funcionando, o que vai acontecer, gente? Esse elétron que está aqui, esse buraco, eles vão passear para lá, para cá, e daqui a pouco eles vão recombinar. Estou falando na rede, né? Aqui é claro que ele vai aqui para baixo e vai ficar aqui no fundo da banda de condução. Mas eles vão passear pela rede, o buraco e o elétron, até que eles vão se encontrar e vão recombinar. Por quê? Porque eles não estão sendo incentivados por um campo elétrico a se separar, por exemplo. Então, essa recombinação pode se dar da forma radiativa ou não radiativa, né? Como a gente já discutiu. Então, quando ele decai e emite um fóton, a gente pode medir a energia desse fóton. E com isso a gente tem informação, por exemplo, sobre o gap de energia do material, né? Outra informação relevante, como eu falei, se você mede o tempo que demora para você receber sua luminescência e a taxa de decaimento depois de um pulso de laser, você consegue medir o tempo de vida do portador. Então é uma técnica muito rica. E adicionalmente, né, se você tem duas amostras que você possa comparar, se uma luminesce com uma intensidade maior do que a outra, isso significa que ela tem uma qualidade óptica melhor. Então a luminescência é uma medida muito rica, né? Bom, gente, então vou acabando por aqui. Esse é meu último slide. Espero que vocês tenham curtido essa aula 4, que foi um pouco mais complexa. Essas contas todas sendo feitas, né? Espero também que você possa olhar com cuidado. Olhe no livro didático. Bom, e aí eu fico por aqui. E na próxima aula a gente vai falar um pouco sobre a junção de dois materiais semicondutores, um tipo P e um tipo N, formando a famosa junção PN, que é a base das nossas células solares. Então, se você ficou até aqui com a paciência, agradeço e espero vocês na próxima aula.